A desigualdade social em tempos de pandemia no Brasil. A pandemia da Covid-19 tem tornado evidente algo que já existia, mas que parecia ser invisível: o grande número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza ou em situação de vulnerabilidade social. Invisíveis não porque não podíamos vê-los ou saber de sua existência, mas porque nunca queremos ver as mazelas da sociedade. Assim, 45,9 milhões de pessoas solicitaram o benefício emergencial para que possam ficar em casa. Esse número provavelmente crescerá ainda mais. A informalidade e o subemprego também foram fatores decisivos para que cerca de um quarto da população brasileira tivesse mais esse desafio para enfrentar nesse período tão crítico das nossas vidas. Na última quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, uma fila quilométrica se fez na cidade de Poções. As pessoas, em seu desespero para ter recurso para comprar o básico, se aglomeraram próximo à agência da Caixa Econômica Federal para a retirada do valor. Em um país de tamanha desigualdade social, em que a necessidade e a fome é uma constante na vida de muitas pessoas, ainda há muitos que defendem a retomada da economia, mesmo sabendo do enorme risco de aumentarmos ainda mais o número de infectados e de vítimas fatais da Covid-19. Pois ao achatarmos a curva, o que se espera é que as pessoas que contraem o vírus e necessitem de cuidados médicos tenham o direito de ser atendido nesse serviço. Além disso, se um número maior de pessoas doentes ultrapasse o número de leitos e equipamentos disponíveis em determinado local, isso significa não somente a morte de pessoas positivas da Covid-19, mas também de outras enfermidades, que também não contarão com assistência médica, e isso já está acontecendo em alguns estados brasileiros. O número de vítimas aumenta a cada dia. Até às 14 horas do dia 22 de abril já totalizavam 2.906 mortes. Hoje, 24 de abril de 2020, já são mais de 50 mil casos e 3.670 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Em Manaus, a Prefeitura começou a fazer valas comuns para enterrar as vítimas da Covid-19. Mesmo com tudo isso acontecendo, muitos brasileiros ainda defendem a volta à normalidade e vão às ruas em manifestações, como no dia 15 de março, ou mesmo no dia 19 de abril, último domingo, pedindo inclusive a volta do AI-5, pessoas que com certeza não têm o esclarecimento sobre o que foi a ditadura militar, atitudes irresponsáveis que colocam a vida não somente dos manifestantes em risco, mas de toda a sociedade. O apelo à volta à normalidade obedece a uma lógica cruel da busca incessante pelo lucro, acima de tudo, inclusive da própria vida humana. As vidas parecem ter valores diferentes quando vemos que a condição social de cada um influencia no contágio não somente da doença, mas também no número de óbitos. O continente africano enfrenta mais esse drama. Em Serra Leoa, são 18 aparelhos para 7,5 milhões de pessoas. Na República Centro-Africana, são 3 respiradores para 5 milhões de pessoas. Falta água na Índia, afetando 600 milhões de habitantes, o que também dificulta o combate à pandemia. Os Estados Unidos também passam a evidenciar a fragilidade em seu sistema de saúde, em que o público, na verdade, tem que ser pago, sendo o país com o maior número de casos e também o maior número de óbitos. No Brasil, a realidade também é cruel. Como se prevenir de uma doença altamente contagiosa, em que a prevenção se dá pelo afastamento social e pela higiene pessoal e das superfícies em que temos contato, em famílias cuja moradia não tem água encanada, falta sabão e itens básicos de manutenção da higienização pessoal e da residência, onde chegam a morar mais de uma dezena de pessoas em 2 ou 3 cômodos. Aqueles que já se encontravam em situação de vulnerabilidade social enfrentam um drama ainda pior. Há um requinte de crueldade e falta de empatia em frases como: essa grande massa de humildes não tem como ficar presa dentro de casa. É só uma gripezinha, um resfriadinho. Não sou coveiro, tá? Vão morrer alguns, sim, mas não podemos deixar esse clima todo aí. Palavras que magoam e entristecem milhões de famílias que perderam seus entes queridos e nem mesmo puderam velar seus corpos, abraçar em forma de consolo alguém que sofre pela perda. Não podemos assistir a tudo isso e não perder o chão, e não nos solidarizarmos com as pessoas que mais sofrem com os efeitos dessa crise. Não podemos ser indiferentes à dor do outro, às necessidades e à fome de famílias inteiras, incluindo crianças. Muitas ações têm sido desempenhadas
pela sociedade civil. A desigualdade e a fome já eram uma realidade no Brasil antes da pandemia, mas com ela fica ainda mais forte. O poder público tem a obrigação de garantir uma vida digna a todos em um momento de crise como o que estamos vivendo. Quanto à educação, como garantir uma educação universal à distância a estudantes em que, segundo o IBGE, pela Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio em 2017, 17,6 milhões de domicílios no Brasil não contavam com internet. Além disso, o acesso é muitas vezes utilizando dados móveis, o que dificulta sobremaneira o acesso para fins educacionais, sem contar nas disparidades regionais. Por fim, enfatizamos a nossa preocupação com atitudes de governantes e sociedade civil que não se baseiam na ciência e na maior autoridade em saúde do mundo, a Organização Mundial da Saúde, desrespeitando o distanciamento ou isolamento social. Pedimos então que fiquem em casa e que reflitam sobre a sociedade em que vivemos em um período tão difícil na vida de todos nós.